Finalmente, ela chegou. A declaração de Lars Klingbeil, que agora admite que simplesmente desperdiçou os impostos dos cidadãos. E vocês ainda se lembram do caso de Manuel Hagel, da ameaça de morte que ele recebeu? Isso provavelmente já foi esclarecido agora. Eu realmente preciso dizer a vocês, foi muito, muito pior do que todos nós pensávamos. Isso vai estar hoje à noite nas notícias do dia. E eu preciso dizer a vocês, se essa declaração do governo, seja lá o que foi hoje de Friedrich Merz, for tudo o que ele ainda tem na manga. Então, boa noite, querida economia. E não, hoje eu não vou colocar Friedrich Merz. Desculpa, perdão. Já vamos chamar vocês, mas por ordem. Senhor ministro Klingbeil, o Instituto Ivo o acusou de que 95% dos impostos foram desviados nessa obra. O que o senhor diz sobre isso? Finalmente, vem agora a declaração. Ele vai admitir agora que desviou esses recursos, simplesmente jogou o dinheiro dos impostos alemães no lixo. Temos que dizer assim mesmo, e trabalhou completamente a revelia dos cidadãos. Ou talvez não? Tenho um pequeno pedido, o YouTube quer muito continuar restringindo este canal. Posso te pedir um like e uma inscrição para que possamos fazer este canal florescer um pouco mais e contar a verdade para vocês aí fora, porque especialmente na situação atual é realmente muito importante que as próximas eleições aconteçam de forma diferente por aqui. Então deixe-me dizer algo sobre a crítica que aconteceu ontem. Nós temos... Com o Fundo Especial de 500 bilhões, este governo tem uma enorme oportunidade de modernizar nosso país. Um segundo, espere, Sr. Klingbeil. Acho que o senhor não entendeu direito. Isso foi uma acusação de crime e não uma crítica. Eu sei, vocês não gostam de ver isso. Aliás, já vou dizer o que o SPD ganha com isso. Isso já está se refletindo agora. Mas vamos voltar rapidamente à resposta dele, que é mais do que preocupante. Investir em áreas onde durante décadas deixaram de investir e assim criar algo para a força econômica do nosso país. E esse é o foco que eu também tenho como ministro das Finanças, onde me empenhei nas negociações da coalizão. Agora também nos meses seguintes, porque para mim ficou claro muito rapidamente que precisamos colocar o fundo especial em andamento agora. O senhor acha que os telespectadores são tão ingênuos assim? O senhor acha que as pessoas lá fora são tão ingênuas? Não se trata do dinheiro que ainda vai ser distribuído, trata-se do dinheiro que já foi distribuído e que foi usado para outros fins. Por favor, esclareça isso. E não desse jeito, tipo, talvez. Os cidadãos lá fora não têm dificuldade de aprendizado. Eles não são totalmente idiotas. Essas pessoas lá fora querem respostas, pelo menos eu quero respostas. Quero saber para onde foi esse dinheiro. É para isso que pagamos impostos. Eu não sei quanto a vocês, mas vocês acham legal que o orçamento simplesmente seja pago assim? Com esse dinheiro que algum dia as nossas gerações vão ter que pagar de volta, se isso ainda for possível. Porque a montanha de dívidas já está nos pressionando tanto que agora é claro que vamos precisar urgentemente de aumentos de impostos. No que diz respeito aos recursos do Fundo Especial do Governo Federal, só neste ano os estados podem ser usados os recursos, os 100 bilhões que estão com os estados. E para mim ainda era importante que já em 2025 mostremos que estamos impulsionando os investimentos. Tivemos 87 bilhões em investimentos no ano de 2025. Um forte investimento para refinanciar o orçamento corrente. Porque caso contrário, isso teria aumentado. Porque caso contrário, a ajuda à Ucrânia teria aumentado. Porque caso contrário, não seria possível simplesmente transferir 90 bilhões para a Ucrânia. Com o pedido de que, se a Rússia algum dia fizesse pagamentos de reparação, então algum dia receberíamos esse dinheiro de volta da Rússia. Por favor, as pessoas não são burras lá fora. As pessoas sabem muito bem que estão sendo enganadas de forma grotesca. Eu realmente preciso dizer isso dessa forma. 17%. E é muito importante que tenhamos dado esses primeiros passos, mas o que realmente importa agora é que façamos pressão. E eu também farei isso como ministro das Finanças. Que estados e departamentos especializados, agora com bilhões disponíveis, invistam e implementem rapidamente, levando algo ao local o quanto antes.
Também aqui, vamos deixar claro, ainda não chegou nada, ainda não foi feito nada, e o número de insolvências continua aumentando na Alemanha. E mesmo que tenha havido mais fundações, mais startups, isso não significa que algumas delas não tenham fechado logo em seguida. Porque elas não são mais capazes de produzir. Poderíamos, aliás, isso foi dito novamente por Friedrich Merz, que, aliás, até onde eu sei, e eu confesso que dormi completamente durante o discurso dele. Sim, ele nem sequer comentou sobre o fato de que eles desviaram o dinheiro. E não é outra coisa além disso. Mas talvez então criem uma comissão de inquérito ou uma roda de conversa onde se pode mentir e dizer: sim, igual aconteceu nos esquemas das máscaras. De qualquer forma, vamos ser absolvidos. Quarta força mais forte do país, no atual barômetro de tendências da Força, os social-democratas chegam a apenas 12%, ficando atrás dos verdes, que têm 15%. O que isso significa exatamente para a Alemanha? Vamos ter uma política ainda mais à esquerda e Friedrich Merz será ainda mais feito de refém. Por quê? Porque toda vez que eles perderam muitos pontos percentuais, nós aqui na Alemanha recebemos uma coisa: política ainda mais à esquerda, mais foco no estado de bem-estar social e mais dinheiro desviado. E como eles já estão se aproximando da barreira dos 10%, temos que dizer claramente que provavelmente veremos aqui no futuro uma CDU que vai se submeter ainda mais ao SPD do que já fazia antes. Friedrich Merz também deixou bem claro hoje no Bundestag. Mais uma vez, a culpa é das crises. Que você não tem dinheiro, que agora virão aumentos de impostos e que ninguém mais teria feito diferente. Sim, de certa forma tenho que dizer, nem sequer uma mínima ideia. E uma coisa realmente me tocou profundamente. Heidi Reichenegg disse isso. Não quero cortar para vocês, tem que mostrar, podem conferir no Bundestag. E quando ela disse que as pessoas aqui na Alemanha estão começando a não ter mais o que comer, elas sofrem com a pobreza e a fome. Em algumas áreas aqui, em alguns distritos aqui na Alemanha. Foi aí que ele começou a rir alto. Eu acho simplesmente lamentável como se ataca o próprio país aqui. O importante é dinheiro para armas, dinheiro para a própria agenda e, principalmente, encher os próprios bolsos o máximo possível. Porque eles sabem que este país vai afundar e vai ser destruído. Aqui, o único objetivo é arrancar cada euro possível. E a liberdade já teve momentos melhores e piores. E às vezes o espírito da época está voltado para o Estado. E então voltam os tempos em que os cidadãos dizem: nós somos o povo. E é exatamente a esse ponto que precisamos chegar. E é exatamente aí que eu também não me canso. Agora ficou claro, Manuel Hagel está em todos os jornais, aparentemente mentiu. Sobre as ameaças de morte, nunca foi feita uma denúncia. Olha, eu realmente sinto muito, mas se eu recebesse ameaças de morte, não importa de quem fosse. A primeira coisa que eu faria seria procurar a polícia e não a imprensa. E eu também não contaria isso aqui no meu canal do YouTube de imediato. Até que eu pelo menos tivesse ido à promotoria, ou pelo menos, no mínimo, tivesse ido à polícia ou a um advogado que pudesse me aconselhar sobre isso. Manuel Hagel não fez absolutamente nada. Isso foi simplesmente dito assim, tipo: eu recebi ameaças de morte, talvez só para tentar arrancar mais 0,5%. Sim, agora talvez exista o mentiroso, o ministro-presidente de meio período de Baden-Württemberg. Sim, se a situação não fosse tão triste, eu diria tomara que Baden-Württemberg afunde de vez. Mas isso também não dá para desejar. Quase 20% das pessoas lá realmente querem uma mudança na política. E é nisso que eu tento convencer todo mundo no meu canal também. Conversem com as pessoas lá fora. A liberdade está quase morta, e se a gente não fizer nada agora, vai escurecer na Alemanha, e vai ser muito, muito escuro.